espera-se que a resposta também seja muito rápida, né? Então, do ponto de vista político, histórico-político, essas discussões elas precisam amadurecer. As redes sociais, elas não estão nos dando muito esse luxo do tempo de amadurecer as grandes questões. Então, nós temos alguns problemas aí, né? Então, há uma alta expectativa dos ativistas em relação à presença das suas demandas nos ambientes digitais e os resultados são pífios, certo? Então, a grande discussão hoje nos movimentos sociais é de que maneira nós podemos atuar para que essas discussões alcancem de forma efetiva a esfera pública. O que isso significa? Isso significa abrir-se os próprios ativistas para o debate. E essa é uma grande dificuldade dessas mobilizações. Então, como que as mobilizações têm se apresentado? Eu comecei uma pesquisa em 2013, terminei em 2017, e a gente analisou lá umas 9 mobilizações nesse período. Quando a gente começou a pesquisa, foi antes das malfadadas manifestações de junho de 2013. Que malfadadas? Porque ali estava presente uma diversidade, né, de reivindicações absolutamente desarticuladas e que abriram muito espaço, certo, para demandas antidemocráticas. Então, o que havia ali de democrático havia numa mesma medida, e mais tarde nós pudemos perceber isso, também movimentos antidemocráticos, né? O que seria um movimento democrático? A gente entende, na literatura dos movimentos sociais, movimentos democráticos como aqueles que lutam por ampliação de direitos, né? E não restrição de direitos. Então, quando a gente tem uma pauta que vê uma progressiva ampliação de direitos, no chamado processo de democratização, e os movimentos sociais são fundamentais nisso, nós entendemos que esses movimentos estão defendendo reivindicações democráticas. E se entende, democracia pressupõe negociação, perdas e ganhos, concessões e uma série de coisas. Quando lá em 2013 começa a aparecer, junto com o MPL, que era o Movimento Passe Livre, o MBL, que é o Movimento Brasil Livre, a gente começa a perceber que havia alguma coisa que a gente não estava entendendo. Por que a gente não estava entendendo? Porque nós, pesquisadores em movimentos sociais, sempre achamos que movimentos sociais são sempre movimentos democráticos. Então nós temos uma dificuldade, nós pesquisadores temos dificuldade em aceitar que existem movimentos sociais reacionários, antidemocráticos, e agora, ultimamente, tem chamado de ultraliberais. E há uma série de confusões em relação a essas denominações, né? Porque, assim, se a gente for considerar esses movimentos de agora, né, de direita e reacionários, como legítimos, nós temos que considerar que a democracia pressupõe também a existência de movimentos e processos antidemocráticos. Como lidar com isso? Então, a internet, o Facebook especificamente, tem se apresentado como um espaço que serve a esses movimentos que a gente chama de progressistas, e na maioria das vezes nós estudamos esses movimentos e essas mobilizações, e eis que somos pegos de surpresa quando os movimentos, que eu nem gostaria de chamar de direita, porque nem de direita eles conseguem ser, e nem liberais eles conseguem ser, né? Eu já vou dizer por quê. Nós não sabemos, nós não temos nem recursos metodológicos para analisar essas mobilizações. Então, a gente está fazendo um esforço nesse sentido para tentar compreender o que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, com o avanço dessa chamada nova direita. A nova direita é justamente esse cenário de profusão de mensagens que são contra a ampliação de direitos e a favor da restrição de direitos, né? Então, por que o MBL não é liberal? Porque pelo liberalismo, certo, político, todos os direitos, todas as pessoas têm direitos individuais que precisam ser respeitados. Então, essa pauta moralista, essa pauta conservadora e moralista desses movimentos, ela é antiliberal.